Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. É novamente uma grande alegria estar aqui. Hoje, sob o título de Referências Bibliográficas, eu venho trazer alguns documentos muito importantes para a compreensão do que temos dito até aqui a respeito do catolicismo e de seu arquirrival, nosso arqui-inimigo, que é conhecido como modernismo. Esse é o nome técnico desse verdadeiro compêndio de todas as heresias, esse verdadeiro imã que, com seus princípios pervertidos, atrai tudo que é tranqueira, tudo que é coisa que não presta, tudo o que é doutrina dos nossos inimigos hereditários para dentro de si. E todas essas pessoas que abrem as portas da sua alma para esse modernismo, elas não podem fazê-lo sem pecar contra a fé. E este pecado contra a fé, é isso que eu tentei falar no último vídeo desse canal. No vídeo chamado No Tribunal da Inquisição. Tentei demonstrar e explicando a partir de Pio XII, na sua Mystici Corporis Christi, que este pecado contra a fé separa da Igreja Católica. Este é o pecado do liberalismo. Este é o pecado do modernismo, esta verdadeira apostasia da fé católica. E esta apostasia, ela de fato aconteceu, e nós temos do nosso lado a evidência dos fatos, o testemunho ocular de muitas pessoas, tanto dos cúmplices do modernismo, quanto dos seus adversários, os católicos apostólicos romanos. Então, meus amigos, eu venho trazer então neste vídeo para você algumas referências que eu recomendo, tanto para melhor compreensão da posição católica com relação aos erros do modernismo, quanto sobre o próprio modernismo, a sua história, as suas heresias e suas consequências terríveis para a fé. Então vamos começar, já entrando novamente naquela questão fundamental da liberdade religiosa. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena nota de rodapé ao vídeo anterior e já apresentar o livro, então, que vai nos ajudar a compreendê-la melhor. Por que, afinal de contas, eu dei tanta relevância à questão do liberalismo, à questão da liberdade religiosa, ao liberalismo em matéria de religião, a liberdade de culto, a liberdade religiosa? Por que eu dei tal importância a esta questão? Bom, nós vamos compreender o porquê se nós tomarmos a Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsieur Lefebvre, na parte onde ele fala justamente sobre a liberdade religiosa. Aqui está. A liberdade religiosa, é o capítulo 11º do livro. Ele vai nos dizer o seguinte, vejam que interessante o que ele nos coloca. Isto está na página 80, certo? Então, o que nós vamos encontrar aqui? Ele diz assim: no concílio, foi o esquema sobre a liberdade religiosa que suscitou as mais acirradas discussões. Isso se explica facilmente pela influência que exerciam os liberais e pelo interesse que tinham nessa questão os inimigos hereditários da Igreja. Esses são eles: os maçons, os nossos arquirrivais. Os maçons foram eles que surgiram aí neste mundo com esta ideia nova da liberdade de culto, liberdade religiosa, baseada na sua visão exagerada e, em realidade, assim, hiperbólica, né, da dignidade humana. Uma visão que exalta a dignidade humana sem considerar a questão do pecado original, sem considerar também a miséria do homem sem a graça de Deus. Então, essa visão hiperbólica, que nem mesmo os antigos pagãos tinham, ela foi promovida pela maçonaria, que desde o princípio se bicou com o catolicismo, porque nós cremos exatamente o contrário. Quer dizer, o que é o homem sem o Espírito Santo? O que é o homem sem Deus, sem a graça divina, sem o favor divino? É absolutamente nada, e é o nada que ele vai retornar se ele não unir-se ao tudo que é Deus, né? Mas a liberdade religiosa é crida realmente
né, embora seja uma crença inconsistente e absurda, por essas pessoas, os nossos arqui-inimigos. E de onde a importância dela, né, e o fato de ter levantado uma oposição que muitas outras coisas não levantaram, como a Lumen Gentium, ela não levantou a mesma proporção de objeções que a liberdade religiosa, que afinal de contas já havia ter sido condenada previamente, assim, taxativamente pelo magistério eclesiástico, como eu demonstrei no vídeo anterior, chamado No Tribunal da Inquisição. Mas vamos prosseguir aqui a leitura então para entender aqui a importância dessa questão. Passaram-se 20 anos e é possível ver agora que nossos receios não eram exagerados quando este texto foi promulgado, sob a forma de uma declaração que reunia noções opostas à tradição e ao ensinamento de todos os últimos papas. Tanto isto é verdadeiro que princípios falsos ou expressos de um modo ambíguo têm infalivelmente aplicações práticas reveladoras do erro cometido em adotá-los. Vou mostrar, por exemplo, como os ataques dirigidos contra o ensino católico na França pelo governo socialista são a consequência lógica da nova definição dada à liberdade religiosa pelo Vaticano II. E se a coisa foi ruim na França, um terreno mais familiar ao Monsieur Lefebvre, você não tem ideia da consequência que isso teve em países ainda mais conservadores, como a Espanha e a Colômbia, que possuíam concordatas, a Itália também, que possuíam concordatas com a Santa Sé e que colocavam a religião católica no seu devido lugar, dando-lhe privilégios sobre as outras religiões, né? Tratando o sagrado como sagrado e não como se fosse uma invenção humana, como são as heresias e as religiões falsas. O efeito da liberdade religiosa sobre essas nações foi terrível e devastador. Os países que antes professavam a fé católica, em sua maioria, hoje apostataram. Apostataram, estão voltando atrás de tudo que antes era sagrado, agora se tornou errado, proibido, contestado. Né? Os cidadãos desses países são vítimas do proselitismo desonesto desses protestantes. Né? Veja o exemplo da América Latina, não há exemplo melhor do que são os efeitos nocivos desse proselitismo. E tudo isso graças à Declaração de Liberdade Religiosa. Então, é claro que as consequências práticas dela foram totalmente deletérias para a vida católica, para o catolicismo no mundo e para a fé. Quantas pessoas foram ao inferno graças a esta porcaria aqui do Vaticano II? Incontáveis almas. Agora, claro, eles não acreditam nisso, né? Dificilmente creem até no próprio inferno. Então, o que esperar desse tipo de gente, né? E, de fato, a gente vê realmente a diferença e como isso foi intencional quando a gente continua a leitura aqui desta parte da Carta Aberta aos Católicos Perplexos, quando, um pouco mais para frente, o Monsieur Lefebvre ele vai falar das duas possibilidades que o concílio tinha. Quer dizer, os dois esquemas que tinham sido preparados sobre a liberdade religiosa. O Monsieur vai falar que havia, de um lado, a declaração sobre a liberdade religiosa, o esquema do Cardeal Bea, que é o patriarca do Vaticano II, que é o patriarca do ecumenismo na religião conciliar, um homem terrível realmente, um homem péssimo, um péssimo indivíduo, uma péssima pessoa e que, sinceramente, não deveria nem ter nascido um homem desse, porque o que ele fez, assim, ele foi um assassino de almas, este homem, um verdadeiro assassino de almas. E o que ele fez com a fé católica, a rejeição dele da fé católica e o seu abraçar de tudo que coisa que não presta, a sua prostituição espiritual com maçonaria, com protestantismo, com judaísmo, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Esse homem aqui foi o autor, praticamente, dessa declaração, que prevaleceu sobre o outro esquema, que era o esquema do cardeal Ottaviani, e este, o inquisidor, prefeito do Santo Ofício. E cardeal Ottaviani escreveu um texto alternativo chamado A Tolerância Religiosa.
E nesse texto, muito superior ao do cardeal Beer, havia referências a todo o magistério anterior que condenava a liberdade religiosa. Mas eles rejeitaram isto. Você acha que isso foi feito com inocência? Que isso foi feito sem querer? Claro que não. Ali estava a verdade e a mentira, lado a lado. E eles escolheram a mentira. E por isso eles têm responsabilidade sobre isso e culpa sobre isso. Vamos só aqui para mencionar então essa questão. Permitam-me ler mais um pouquinho e daí nós vamos partir para os outros livros, senão não vai dar tempo realmente de falar de tudo. Então vamos lá. A comissão central preparatória do concílio, 2 esquemas tinham sido apresentados. Um pelo cardeal Bea, sob o título da liberdade religiosa, e outro pelo cardeal Ottaviani, sob o título da tolerância religiosa. O primeiro, olha só, aqui o estilo Vaticano II de ser, né? O primeiro se estendia por 14 páginas sem nenhuma referência ao magistério que o precedeu. O segundo compreendia 7 páginas de texto e 16 páginas de referências, indo de Pio XI, 1790, a João 23, 1959. Você está entendendo? Então, você tem um esquema que endossa o que os nossos inimigos hereditários sempre defenderam e um outro esquema católico com 16 páginas de referência ao magistério sobre o assunto. E note a diferença, um fala sobre a liberdade religiosa e o outro sobre a tolerância religiosa, que é o termo adequado. Porque nós não dizemos assim que devemos simplesmente, em qualquer circunstância que seja, proclamar o catolicismo a religião do Estado. Ainda que os governantes o tenham reconhecido como verdadeiro. Se acontece de um mal maior, né, ser causado por causa disso, então é certo. Em certas circunstâncias é melhor que o catolicismo seja admitido no Estado, que é importante, mas não elevado à religião oficial no momento, porque existem impedimentos circunstanciais, como o fato, por exemplo, de uma grande população ser protestante, número expressivo, representativo, militante, entende? E ser então muito delicado fazê-lo, poderia dar uma guerra civil, e ninguém deseja isto, certo? É um preço muito alto a pagar. E, de qualquer forma, as pessoas não se converteriam. Então, é preciso esperar um certo tempo. Sim, muito bem, isso a igreja entende. E é isso que aconteceu, por exemplo, no Império Romano. A igreja foi perseguida durante 3 séculos, teve um século de liberdade, simplesmente, como o paganismo tinha liberdade, ela foi admitida em liberdade, e depois de um século, como uma consequência natural da atividade apostólica da igreja, o império se converteu ao catolicismo. Esse é o modo natural das coisas acontecerem. Né? Mas a Declaração da Liberdade Religiosa diz que não. Diz que a igreja sempre deve ser uma mestra entre outros na sociedade civil, que contradiz o ensinamento da Sagrada Escritura. Não é? E voltando aqui à questão da tolerância. Né? A tolerância é algo que existe enquanto há necessidade. É uma coisa que funciona de acordo com o princípio da utilidade. Então, para evitar um mal maior, para promover um bem maior. Então, nós não vamos elevar o catolicismo à religião oficial, uma religião privilegiada, né, como era nos países católicos. Mas isso é tolerância? Isso não é dar liberdade religiosa ao erro? De jeito nenhum. Né? Agora, vamos prosseguir então. Essa carta aberta aos católicos perplexos, muito importante. Eu sugiro que leiam. Muito pertinente também nesse tópico aí da liberdade religiosa. Sobre a questão da liberdade religiosa também, nós temos, do mesmo autor, o Monsieur Lefebvre, o livro Do Liberalismo à Apostasia. Esse é um livro muito importante e eu tornarei aqui para a parte referente à liberdade religiosa também, fazendo já uma notinha de rodapé ao que eu disse no vídeo anterior, no Tribunal da Inquisição, sobre essa questão. Então, nós vamos ver aqui que a página 65, intitulada A Liberdade de Consciência e de Cultos,
O Monsenhor Lefebvre ele expõe o ensinamento católico a respeito da liberdade religiosa, um ensinamento que poderíamos dizer pré-Vaticano II, mas que isto não é, em realidade, preciso, porque depois do Vaticano II, a Igreja Católica continuou a pregar a mesma coisa, sempre, né? De modo ininterrupto. Quem parou de pregar essa doutrina foram os que apostataram e que não são Igreja Católica. Então você não pode dizer assim que pós-Vaticano II não se pregou. Estamos aqui pregando essa doutrina. Não se rompeu a corrente. Agora o que aconteceu é que muita gente voltou as costas para a verdade, pecaram contra a fé, se tornaram apóstolos da fé católica, abraçaram uma nova religião com seus próprios ritos, com seus próprios direitos, suas próprias leis, suas próprias heresias. Então, eles se separaram de nós. Então, eles não são mais Igreja Católica. Agora, a Igreja Católica, antes, durante e depois do Vaticano II, sempre ensinou isso aqui. E é isso que o Monsenhor Lefebvre, depois do Vaticano II, está ensinando para a gente, a doutrina católica sobre a liberdade religiosa. Então, vamos ver o que ele nos ensina. Vou falar um pouquinho apenas, para não estender esse vídeo demais, né? Então, essa é apenas a segunda referência. Nós temos mais 11 pela frente. Então, paciência, meus amigos, vamos lá, porque isso aqui é muito importante e a gente tem que perder tempo com isso, porque isso é realmente fundamental para a nossa fé, né? E para defendê-la nesse mundo de hoje. Então, vamos lá. Ele começa, então, com uma citação vinda de Leão XIII, o grande Leão XIII. Ele diz assim: sob o nome sedutor de liberdade de culto, proclama-se a apostasia legal da sociedade. Que foi exatamente o que aconteceu com Espanha, Colômbia e Itália, felizmente. Mas prosseguimos. Na encíclica Libertas, o Papa Leão XIII passa em revista as novas liberdades proclamadas pelo liberalismo. Seguirei sua exposição passo a passo. E aqui ele cita Leão XIII na Libertas. Para evidenciar melhor essas verdades, é conveniente considerar separadamente as diversas espécies de liberdades que se dão como conquistas de nossa época. A liberdade de cultos, agora quem fala é o Monsenhor Lefebvre. A liberdade de cultos, ou liberdade de consciência e de cultos, é a primeira. Ela é, como explica Leão XIII, reivindicada como uma liberdade moral da consciência individual e como uma liberdade social, um direito civil reconhecido pelo Estado. Exatamente o que a Dignitatis Humanae vai dizer, né? Este é o condenado por Leão XIII, na Libertas. Citando Leão XIII novamente, ele fala assim: e primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinemos essa liberdade tão contrária à verdade da religião, a liberdade de culto, como é chamada, a liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Mas, precisamente pelo contrário, sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que lhe ordena que renda a Deus um culto de piedade e de religião, e esse dever não é senão uma consequência do fato de nós estarmos perpetuamente sob a dependência de Deus, governados pela vontade e providência de Deus, e de que, saídos dele, devemos voltar a ele. Devemos nos submeter a Deus, esse é o dever, é a obrigação de todo homem. E se ele falha nisto, ele tem realmente ele tem esta liberdade de falhar, mas ele não tem nenhum direito de fazer isto em público, corrompendo não só a si mesmo, não só prejudicando a si mesmo de uma forma mais grave, porque ofende a Deus publicamente, mas prejudicando outras pessoas, impedindo que elas rendam a Deus esse culto. É isso que fazem todos esses protestantes com suas mentiras. É isso que fazem os judeus, os muçulmanos, os infiéis de uma forma geral, os pagãos, astrólogos, etc. Bruxos, toda essa gente. É isso que eles fazem. Eles são um obstáculo para a salvação dos outros e eles são realmente uma pedra de tropeço para os mais simples. E por isso a igreja sempre se opôs a eles com veemência e sempre impediu que essas línguas
heréticas, né, estas portas do inferno prevalecessem, a igreja sempre impediu. E nunca disse vocês têm o direito de fazer isso. Somente os apóstolos do Vaticano II e os inimigos hereditários da igreja acham isso bonito. Compreende? Católicos não pensam assim. Nunca pensaram, sempre rejeitaram essa proposição. E aqui continua o nosso Monsenhor Lefebvre, ele diz assim: se realmente o indivíduo rei, que é realmente o conceito fundamental aqui do modernismo, da filosofia moderna, o indivíduo agora é o rei, não se considera as suas relações com a família, com a vila, com a cidade, com Deus, se esquece de tudo isso como se o indivíduo sustentasse a si mesmo, como se ele fosse independente de tudo isso, que é absurdo, absurdo mesmo, é um erro especulativo e prático de consequências nefastas, tanto para a inteligência quanto para a vontade humana. É uma coisa bárbara, mas é o fundamento da filosofia moderna, de uma forma geral, o individualismo. Isso começa lá com o humanismo, passa pelo protestantismo, vai lá para os livres pensadores, que são, na verdade, livres enganadores, né, do século XVIII, e daí para frente, né, positivismo, marxismo, são todas versões desse mesmo individualismo bocó. E este é o conceito-chave, então. Ó. Se realmente o indivíduo do rei é considerado a fonte de seus próprios direitos, é lógico que ele atribua à sua consciência uma completa independência em relação a Deus e à religião. Leão XIII considera, então, a liberdade religiosa enquanto direito civil. Aqui citando novamente Leão XIII na Libertas Prestantissima. Encarada do ponto de vista social, essa mesma liberdade que quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público, que nenhuma religião seja preferida a outra, e que todos sejam considerados como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse povo faz profissão de catolicismo. Agora fala Monsenhor Lefebvre. Se a sociedade não é mais do que uma coleção puramente convencional de indivíduos reis, nada deve a Deus, e o Estado se considera livre de todos os deveres religiosos, isso é completamente falso, diz Leão XIII. E aqui citando Leão XIII novamente. Com efeito, não se pode pôr em dúvida que a reunião dos homens em sociedade seja obra da vontade de Deus, e isso quer se considere em seus membros, quer na sua forma, que é a autoridade, na sua causa, quer no número e importância das vantagens que ela procura ao homem. Foi Deus quem fez o homem para a sociedade e uniu aos seus semelhantes, a fim de que as necessidades de sua natureza, às quais os seus esforços isolados não poderiam dar satisfação, possa encontrá-las na comunidade. Eis aí porque a sociedade civil, como sociedade, deve necessariamente reconhecer Deus como seu princípio e seu autor, e, por conseguinte, render ao seu poder e à sua autoridade a homenagem do seu culto. Nem segundo a justiça, nem segundo a razão, o Estado pode ser ateu, ou, que viria a dar no ateísmo, estar animado a respeito de todas as religiões, como se diz, das mesmas disposições e conceder-lhes indistintamente os mesmos direitos. Novamente, meus amigos, estando aqui libertas. Essa é a doutrina católica contra a liberdade religiosa. Como sempre, contra. Porque é uma grande ingratidão o homem voltar as costas ao seu Criador. Aquele que é o doador de todos os bens, o grande benfeitor, como diz Dante Alighieri, e é o que faz Dante Alighieri colocar aqueles que o traíram, aqueles que traíram seus benfeitores, lá na boca de Lúcifer. Porque não há maior crime do que este, do que você ofender a alteza divina, a realeza de Deus. Ele que é o grande dispensador de todos os bens, de todas as maravilhas, de tudo, 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 tudo. Nada faz o homem sem Deus, nada. Nada. E vem lá esses idiotas agora dizer que não, que o homem tem esse direito.
De voltar as costas para Deus? É uma visão completamente diferente da visão católica centrada em Deus. Eles pensam a partir do homem, como se o homem fosse Deus. É uma verdadeira apostasia da fé católica. E é por isso que nós cremos, diferentemente do Monsenhor Lefebvre nesse ponto, infelizmente, porque gostaria de estar em comunhão com todos da Fraternidade de São Pio X, que quando condenam os erros do modernismo são muito bons, mas que quando vem explicar o que aconteceu no Vaticano II, cometem o mesmo erro de modernismo, com respeito à questão do Papa. Por isso, nós não podemos concordar que essas pessoas que no Vaticano II tiraram esse ponto do catolicismo e promoveram a proposição contrária, permanecem sendo católicos. Isso não pode ser. E por isso nós dizemos, essas pessoas que estão lá em Roma hoje, esses cardeais e esse Papa ali, eles não são católicos. Eles creem em coisas não católicas. Isto é explícito, isto é aberto, isto está arquiprovado. Compreende? Então, nós inclusive estamos baseados aqui, deixe-me citar, eu vou adiantar, isso eu ia citar depois, mas parece-me oportuno, deixe-me pegar aqui, este livro, pré-Vaticano II, chamado A Ilusão Liberal. Então aqui, A Ilusão Liberal, escrito por um grande jornalista francês. E neste livro ele fala sobre a importância da obediência ao Santo Padre e da importância de não acrescentar e não tirar nada do patrimônio da fé católica. Então, vamos ao que ele nos diz aqui. Eu vou apenas citar o que está na página 84 e 85, apenas pequenas porções de textos, só para fazer uma nota de rodapé a essa questão, então, da nossa posição com relação ao Vaticano II. Então, o que nós temos aqui, ele diz assim, olha só. Devemos nos congregar em torno do Papa, seguir a passo firme seus conselhos inspirados, confirmar com ele as únicas verdades que salvarão as almas e o mundo. Devemos nos abster de qualquer empresa que diminua em nós a força de sua palavra. Quando o Papa proclama uma resolução pastoral, ninguém tem o direito de acrescentar ou cortar a menor das palavras. Non ladere, non minuere, é o que se afirma. Essa é a verdade eterna. Nós, católicos, temos que estar com o Papa. Sempre, 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 sempre. E é justamente por isso que nós não podemos defender que o Papa seja o autor de toda esta pouca vergonha do Vaticano II. Não é possível. Até porque essas pessoas que se proclamam papas, eles fizeram justamente isso. Adere et minuere, em vez de non adere, non minuere. Ou seja, eles tiraram coisas e acrescentaram outras. Tiraram o catolicismo e acrescentaram o anticatolicismo. Então como é que eles podem continuar católicos? Claro que não continuam católicos. E meu amigo, se eles não são nem católicos, como é que eles vão ser chefes da Igreja Católica? Está compreendendo a questão? Isso é a mesma coisa, o absurdo que, infelizmente, aqui o Dom Lourenço Fleshman, o Dom Tomás de Aquino e essa gente toda comete, né? Infelizmente é uma coisa assim, totalmente inconsistente. A gente não pode crer realmente que esse povo seja católico. Eles tiraram coisas, como é que eu posso reconhecê-los como Papa, como parte da hierarquia católica? Aqueles que nem católicos são, como nós sabemos claramente, eles apostataram. E aqui, um pouco adiante, ele diz assim, atualmente só apoiamos a um resultado, atualmente só aspiramos a um resultado, só trabalhamos para obtê-lo. Lancemo-nos à obediência, ela nos dará a coerência da pedra, e sobre esta pedra, Hanc Petram, a verdade apoiará seu pé vitorioso. Então veja, nós devemos obedecer ao Papa. Se as pessoas do Vaticano II fossem realmente católicas, tivessem permanecido católicas, nós deveríamos toda obediência ao Vaticano II e deveríamos toda obediência aos
ditos papas conciliares. Mas nós não devemos essa obediência a eles, porque eles acrescentaram coisas e tiraram coisas do catolicismo, portanto apostataram. Eles são o maior exemplar do que é a desobediência ao Papa. Porque eles tinham ali todos os documentos, 16 páginas de referência diante dos olhos, condenando a liberdade religiosa. E eles aceitaram a porcaria escrita pelo cardeal Bea. O lixo escrito por ele. Que confirma os inimigos hereditários da igreja. Que faz tudo o que eles mais desejam. E que leva assim à ruína do catolicismo. Todas as nações que eram católicas de hoje são uma possível, são totalmente vulneráveis a tudo que é erro, a tudo que é bobagem, a protestantismo, ateísmo, toda essa bosta moderna. Entende? Esse é o fruto da liberdade religiosa, esse é o fruto da apostasia dessas pessoas e por isso nunca que eles são católicos. Jamais. Entende? Jamais. Eles podem falar, eles podem vestir-se de branco, podem usar batina, mas não são católicos de jeito nenhum. Eles negaram a fé católica publicamente. Negaram a fé católica. E aqueles que defendem a fé católica não podem pegar aqui com o Lourenço Fleshman, que fez uma notinha de rodapé ao que disse aqui o tal do nosso amigo que escreveu A Ilusão Liberal, Louis, perdão, meu péssimo francês, né? Veulot, alguma coisa assim, né? Que diz assim, o Dom Lourenço, vejam bem, ele fala assim: o autor não podia prever que um dia os papas do Concílio Vaticano II seriam liberais. Então, lindo, né? Quer dizer, então agora a gente não é mais obrigado a obedecer o Papa. Não precisamos estar unidos, como diz o autor aqui, à pedra. Não precisamos mais. O catolicismo mudou por causa do Vaticano II? Claro que não. Quem é que mudou? Quem é que abandonou a fé católica? Foram esses homens aí que assinaram essa porcaria escrita pelo Bea. Entende? Então, nós não devemos obediência a eles realmente, claro, e nisso o Dom Lourenço Fleshman tem toda a razão, mas nós não estamos negando obediência a uma legítima autoridade. Isso nós não podemos fazer. Um critério público para você ser um católico é você se submeter às legítimas autoridades. Eles não são. Se eles fossem, nós teríamos que obedecer-lhes, mas não são. Eles são apóstatas, e isso é provado. E agora vamos a alguns documentos históricos que provam que eles realmente são hereges, manifestos, plenamente conscientes do que estavam fazendo, pessoas realmente terríveis. Eles tinham o catolicismo diante dos olhos, eles sabiam que o magistério interior ensinava, eles tiveram a coragem realmente, e olha, é necessário coragem, de se prostituir de uma forma extremamente vergonhosa. Extremamente vergonhosa. Mas eu posso dizer a vocês, se isso não é o fim do mundo, meus amigos, é um ensaio, e muito parecido, porque foi uma grande apostasia que eles fizeram. Foi realmente terrível o que eles fizeram com a nossa fé católica, com o catolicismo. Muito bem, então, referência bibliográfica sobre o que tramitou, o que aconteceu no Vaticano II. Lá temos aqui duas muito importantes, em tradução portuguesa, graças a Deus, finalmente, né? O Reno se lança no Tibre. Esse foi de uma testemunha ocular do concílio, Padre Ralph Weltigan. Muito importante esse livro aqui, coisa que nós podemos chamar de fonte primária, porque ele esteve lá, assistiu o Vaticano II, e mostra com detalhe, né, que prevaleceu no Vaticano II. O que prevaleceu no Vaticano II, meus amigos, foi a heresia nascida da filosofia franco-alemã, dos nichos, né, do pensamento modernista no mundo, que eram aquele dos países que estavam à volta do Reno, né, principalmente Alemanha e França. Então, as grandes vozes liberais, né, do Vaticano II. E aqui então ele mostra realmente como o que prevaleceu no Tibre, ou seja, em Roma, durante o concílio, foram os apóstatas do Reno, que estavam totalmente imbuídos com personalismo, com democracia cristã à la Jacques Maritain, à la Monnier, né, da Esprit, e muitos outros pensadores péssimos.
Eles estavam imbuídos disso aí, essa coisa já contaminada com o pensamento modernista. Blondel, né? E muitos outros. Pensar em alemães, né? Pensamos em Kant e Hegel, que são autores de filosofias perversas e condenados pela Igreja Católica. Então, você note bem, meus amigos, a influência disso aqui e a importância de você ler isso aqui para você compreender realmente o quanto isso foi consciente. O quanto essa gente sabia muito bem o que eles estavam destruindo. Eles sabiam muito bem. Entende? Eles estavam realmente assim, jogando ao chão aquilo que eles adoravam. Aquilo que o catolicismo sempre promoveu. Estavam destruindo o catolicismo. Eles sabiam disso. Eles fizeram uma aliança contra a nossa religião. E, infelizmente, triunfaram no Tibre. Infelizmente. E aqui já temos um livro que é mais fonte secundária, mas que é um bom compêndio do que aconteceu na Era Conciliar, que é o livro O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita, do Roberto de Mattei. Embora o Roberto de Mattei seja um semi-tradicionalista, não seja propriamente um católico, é muito interessante o trabalho que ele fez de reunir os documentos. E ele mostra exatamente o que o padre Wiltgen demonstra naquele livro Renascença no Tibre. Essa é uma das fontes que ele se serve, sim, mas muitas outras também. Ele também se serve de diários, de outras fontes primárias de grande relevo. Então, é uma boa leitura, embora a interpretação que ele tenha de uma forma geral da questão, considerando Bento XVI, por exemplo, como ele coloca aqui, um tradicionalista em potencial, que é a pura mentira, porque Bento XVI nunca abjurou do seu modernismo bocó, certo? Mas, embora ele tenha essas falsas esperanças dos semi-tradicionalistas e dos conservadores e toda essa bobagem, todo o besterol anexo a isto, apesar disso, ele não é uma má referência. É bom você ter isto na sua estante e ler esta obra. Uma obra de referência sobre o Vaticano II. Você vai ver ali a balbúrdia em torno da liberdade religiosa. Muito importante também. Uma boa nota de rodapé ao nosso trabalho. Um outro livro também histórico e também doutrinal é esse de João Batista Libânio, Concílio Vaticano II, em busca de uma primeira compreensão, publicado pela editora Loyola. Este aqui é interessante, sobretudo porque ele não é escrito por uma pessoa neutra ou então por uma pessoa com inclinações a ser tradicionalista, mas pelo contrário, ele foi escrito por um apóstata mesmo, né? O João Batista Libânio, um jesuíta apóstata que abraçou totalmente o Vaticano II. E ele é bem honesto, ele interpreta isso realmente como uma ruptura. Agora, diz ele, a Igreja Católica não fala mais ao sujeito pré-Vaticano II, mas ela fala ao sujeito moderno. E isto é uma forma de dizer assim, ela não fala mais aos católicos. Ela não fala mais agora o que é católico aos católicos. Não, ela fala o que é apostasia aos apóstatas, o que é heresia aos hereges. É isso que ela faz. E é realmente isso. Toda essa movimentação na Igreja Conciliar é um monólogo entre hereges. Os hereges confirmando a si mesmos, dizendo, podemos ser hereges. Que bom, temos a liberdade de ser hereges. E vamos ser hereges dentro desses lugares onde antigamente se ensinava aos católicos a fé católica. É isso que eles fazem. E é isso que fica muito claro aqui. Nesse livro, veja que isso aqui é a prova maravilhosa, porque ele é uma pessoa totalmente sem ambição de dizer assim, a tradição foi negada no Vaticano II. Não, ele acha isso aqui, embora ele concorde que houve uma ruptura no Vaticano II, ele é totalmente a favor do Vaticano II. Entende? Então não é uma pessoa que está confirmando o que nós viemos dizer aqui. Não. Mas ele faz isso sim. Ele faz isso sim a partir da sua explicação do que houve no concílio. Ele admite essas coisas. Embora ele não chegue à conclusão de que, opa, então agora já não é mais católico. Ele não se toca disso. Mas isso não nega o fato e a evidência que ele nos coloca diante dos olhos
de que houve sim uma verdadeira ruptura e agora não se fala mais aos católicos, mas se fala aos hereges, e não se fala mais de catolicismo, mas de heresia. E essa aqui é uma grande prova, então, dos nossos inimigos. Né? Então não tem coisa melhor, né? É a mesma coisa que pegar um Talmud para falar sobre Jesus Cristo ou sobre os erros morais contidos no próprio Talmud. Então você vê exatamente o que ele ensina ali, você percebe, cheio de heresia, cheio de erro, cheio de inconsistência, provando que a religião desse homem é uma religião absolutamente falsa. E que, portanto, não deve ser aderida por ninguém, mas rejeitada, evitada, e as pessoas não devem ir às igrejas conciliares, não devem dar dinheiro aos sacerdotes conciliares, porque são todos vendidos aos nossos inimigos hereditários. Devemos evitar contato com eles e promover os padres tradicionais que não têm parte nesta prostituição espiritual ocorrida no Vaticano II, ou do Vaticano II em diante, naqueles lugares que eram católicos um dia, mas que agora são redutos de hereges dos mais terríveis. E além deste livro ali, então, também aponto aqui para, agora, novamente, as pessoas que estão do lado do bem, né, o Catecismo Católico da Crise na Igreja. Padre Matias Godron. Um livro muito interessante, principalmente na parte que fala sobre ecumenismo, liberdade religiosa, Santa Missa. Muito bom, muito bem colocado, muito bem resumido, apresentado de uma forma enxuta o que é a doutrina católica sobre isso e por que o Vaticano II nega a doutrina católica sobre esses pontos. O problema dele, naturalmente, é quando ele parte na questão do magistério e ele reconhece, sabe-se lá como, os patifes conciliares como sendo papas, bispos e normalmente, entende? E também defende que nós devemos desobedecer-lhes, então, o que não tem respaldo no ensinamento católico. Então, ele usa o catolicismo quando ele fala sobre a missa, quando fala sobre o ecumenismo, quando fala sobre a liberdade religiosa, mas quando ele vai explicar a situação e falar o que é o magistério católico, aí ele freia e daí vamos emprestar um pouquinho das ideias dos modernistas. É isso que ele acaba fazendo, infelizmente. Né? Então, tem esse ponto negativo, mas no mais ele expõe muita precisão que a doutrina católica sobre esses pontos muito pertinentes. Já que falei sobre a Santa Missa, também há uma grande referência, essa análise crítica teológica, uma crítica teológica à Missa de Paulo VI, feita pelo padre Anthony Cecada. Esta é muitíssimo importante, é a obra mais completa, conforme o meu conhecimento, sobre a Missa Nova e sobre as reformas litúrgicas que foram feitas antes, que foram caminho para a Missa Nova. Livro muitíssimo importante, quem puder ler, infelizmente não tem tradução. O nome dela é Work of Human Hands e realmente muito importante. No que se refere à missa, é uma obra completa e mostra o quanto foi realmente proposital essa apostasia, esse abandono da liturgia tradicional e esta invenção do zero da nova missa. Que, embora eles aleguem que estão retornando a tradições mais antigas, isso é tudo besteirol modernista. Eles apenas resgatam aquilo que está de acordo com suas ideias falsas sobre o sacerdócio, sobre a Eucaristia e sobre o sacrifício da missa. Então eles fazem de tudo para afastar o rito que eles estavam inventando do catolicismo e aproximá-lo do protestantismo e da apostasia, da heresia. É isso que eles fazem. E é isso que o padre Anthony Cecada demonstra muito bem. Ainda o nosso padre Anthony Cecada Ainda o nosso padre Anthony Cecada, nesse panfleto aqui, Traditionalist Infallibility and the Pope, que com a foto do Bento XVI, esse apóstata público, este livro aqui, que foi traduzido por um amigo nosso, e você pode encontrar em português como Tradicionalistas, Infalibilidade e o Papa, ele explica aquilo que eu tentei... ele explica o ponto que eu tentei fazer antes com relação à questão da nossa obediência ao Papa e a nossa necessária desobediência e afastamento dos hereges. Então ele explica, nós não podemos considerar como autoridades legítimas essa gente do Vaticano II. Eles não são.
E essa é a única forma de explicar o Vaticano II, porque a Igreja, possuindo o carisma de infalibilidade, não pode dar aos fiéis veneno, de jeito nenhum, nem no seu magistério solene, nem no seu magistério ordinário universal. Mas isso é o que o Vaticano II faz 24 horas por dia. Compreende? A seita do Vaticano II ela faz justamente isso. Ela dá o mal aos fiéis. Ela dá o veneno no lugar da doutrina católica. Então, como é que isso pode ser? Isso só pode ser porque agora isto aí não é mais igreja católica, mas é uma seita, entre outras. E é isso que o padre Tchekada demonstra nesse panfleto de uma forma admirável e bem concisa também, o que é muito bom. Né? Muito bom mesmo. E aqui nós temos também os documentos, isso é muito importante que o católico conheça, os documentos de São Pio X e de Bento XV. De São Pio X são de leitura quase obrigatória, mas pelo menos é preciso conhecer. Os documentos chamados Lamentabili e Pascendi Dominici Gregis. São documentos muito importantes que atacam justamente a heresia que triunfou no Vaticano II, que é o modernismo, que é chamado de compêndio de todas as heresias, e que é precisamente definido, explicado e denunciado, condenado nesses documentos de São Pio X, muitíssimo importante. São Pio X foi o grande herói, realmente na luta contra o modernismo. E Bento XV também nos traz na Ad Beatissimi Apostolorum, outro documento muito importante, o que é o ser católico. E por que nós não podemos considerar que esse povinho aí do Vaticano II, mesmo que seja bispo ou papa, na cabecinha deles, na cabecinha oca deles, e na cabecinha oca desta mídia apóstata, ainda assim eles não são. Por quê? Porque olha só o que é o catolicismo. O que o catolicismo exige de você. Se você quer ser realmente um bom católico, ouça o que o Papa tem a dizer sobre isso. Ele diz assim, no ponto 37. O catolicismo, no que lhe é essencial, não pode admitir o mais ou menos. Essa é a fé católica. Quem não crê fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Ou se professa completamente, ou não se professa. Ou se professa o catolicismo completamente, com todos os seus corolários e consequências necessárias, ou você o nega por completo. Não há meio termo. Não se pode ser mais ou menos católico. Não se pode. Ou você aceita a fé católica, todas as suas implicações, teóricas e práticas, ou você a rejeita. E é precisamente isto, o rejeitar a fé católica, o que fizeram esses apóstolos do Vaticano II e sabiam muito bem o que estavam fazendo. Verdadeiros cretinos, fracos, da pior espécie. E, além deste volume, também leia os documentos de Leão XIII, meus amigos, é muito importante. Documentos de Leão XIII sobre a Igreja na Satis Cognitum, sobre a política da Igreja com relação às suas relações com o Estado, que você vê na Immortali Dei, sobre as liberdades modernas, leia Libertas Praestantissimum. Todas as encíclicas de Leão XIII são maravilhosas, ele é um ótimo expositor da fé católica, realmente maravilhoso, expõe com maestria e de uma forma encantadora, bela, verdadeira. É realmente ótimo ouvir o Vigário de Cristo e aprender com ele. É uma fonte admirável de catolicismo aqui. Leão XIII é excelente. Leiam Leão XIII. Se vocês lerem Leão XIII, vocês vão ver que a igreja de Leão XIII, meus amigos, é a igreja católica. E que essa igreja católica não pode ser confundida com esta coisa horrorosa, essa caricatura grotesca construída no Vaticano II. E, se você quiser, então, você pegue e compare. É isso que eu peço a você. Compare a doutrina católica que você vai aprender com Leão XIII, com São Pio X, com Bento XV e outros papas, né, os verdadeiros papas, todos os verdadeiros papas, pode ir lá, sem problema nenhum, você vai encontrar o catolicismo, e compara com esse tijolinho herético aqui, chamado Compêndio do Vaticano II. Ele também está disponível como uma parte dessa série de documentos da igreja, embora seja mentira, porque não é documento da igreja, é documento da igreja do capeta. Sim,
mas não da Igreja Católica, como se ensinou aqui. Então, ele está junto aqui, é vermelhinho, né, escrito Documentos do Vaticano II, mas você entende que, embora seja muito bonitinho, isso não tem nada de católico, né, e não é da Igreja, mas é da anti-igreja, da contra-igreja, tá? Do modernismo. Então, se você quiser, compra uma cópia nova, bonitinha, dessa coisa herética, ou então nem gaste seu dinheiro com isso, que não vale a pena, certo? Eu comprei isso aqui ainda na época que eu acreditava no Vaticano II, que eu achava que isso era católico, porque eu era totalmente ignorante do que o catolicismo ensinava antes do Vaticano II, eu só tinha isto, então é claro que eu pensava, este é o catolicismo, né? Essa é a religião dos meus ancestrais, mas pura falsidade, né? Pensava assim, daí comprei isso aqui para estudar, poder compreender melhor a minha fé católica, né? Mas hoje em dia eu não compraria, eu leria online, tá? E leria assim, ó, é isso que eu recomendo a você, tá? Porque é preciso muito estômago para ler os documentos do Vaticano II e eles foram escritos já de uma tal forma a serem prolixos, extremamente chatos, para que as pessoas não lessem, os bispos lá do concílio não tivessem consciência exatamente do que estava acontecendo. Tá? Então, essa é uma das armações dos modernistas que aconteceu no Vaticano II. Então, eles fizeram um texto totalmente chato, idiota, prolixo ao extremo, né? Pessoa desanimada, dizendo, já que o Papa aceita isso aí, vamos assinar essa porcaria mesmo. Entende? Mas é importante ter conhecimento, pelo menos, dos pontos principais desses documentos e ter conhecimento de quais são os piores deles, que são 6. Então, se você quiser ler, realmente estudar o Vaticano II, não vá aos 16 documentos, que é uma verdadeira tortura para o cérebro católico. E não vale a pena. Uma heresia já era o suficiente para você rejeitar o Vaticano II. Mas, se você quiser fazer um tour, então vá nesses 6 documentos principais. Aquele que possibilitou a destruição da liturgia católica, que foi o primeiro a ser aprovado, que é a Sacrosanctum Concilium, é um dos documentos principais do Vaticano II. Depois dele tem a Lumen Gentium, muito importante, que trouxe a nova eclesiologia do Vaticano II, eclesiologia podre, já na sua raiz, que agora nega, não é mais a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, como tinha dito poucas décadas antes, o Papa Pio XII, poucos anos antes, na verdade, o Papa Pio XII na Missa de Corpus Christi, não é mais identificada como é feito, eles podendo citar, Pio XII não citaram nesta matéria, mas ela subsiste na Igreja de Cristo. Ou seja, a Igreja Católica é alguma coisa maior. A Igreja de Cristo é alguma coisa maior do que a Igreja Católica. Isso é uma verdadeira heresia. E é assim mesmo que eles entenderam, basta você ler o que eles escreveram sobre o assunto, basta você ler as encíclicas, os pronunciamentos oficiais, é justamente isso que eles entendem agora, a Igreja é alguma coisa mais larga. E isso também é afirmado com toda a cara de pau na Unitatis Redintegratio, onde se nega o dogma de que a Igreja é una. Se diz que agora a Igreja ela busca a unidade, como se ela não fosse una, e também apresenta as seitas heréticas como meios de santificação. Agora, de repente, elas se tornaram meios de santificação e se tornou uma graça, o que antes era pecado mortal, que era você tomar parte no culto dessa gente. Compreende? Então, aí temos também a Unitatis Redintegratio, temos 3 documentos. Quais são os outros 3? Os outros 3 são os mais nojentos de todos, e esse só se você tiver muito estômago, leia. Talvez pegue excertos deles, apenas as partes mais importantes. Não seria uma má ideia, porque são péssimos. Principalmente se você tem já uma compreensão do que o catolicismo ensina. Ali você encontra a exata negação disso. Temos a Gaudium et Spes, que fala da importância de colaborar com os inimigos da igreja. Documento que é da primeira linha à última, uma verdadeira, realmente grande, feia merda. Isto é a Gaudium et Spes. É uma coisa nojenta realmente, fedorenta, terrível. Terrível aos ouvidos, né? Aos ouvidos pios. As pessoas habituadas a ouvir doutrina católica. Ouve uma coisa dessa, escandalosa. Vinda de pretensos católicos, é algo terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas se você tiver estômago e quiser ver assim, até que ponto eles chegaram, vá na Gaudium et Spes. Beleza? Agora você tem que ser amigo dos nossos inimigos. Tá? Daqueles que estão contra Cristo. Que não ajuntam com ele, mas que espalham. E também você encontra outro documento vergonhoso, que é a Nostra Aetate. Esse é terrível também.
onde se diz que agora o católico tem que promover tudo o que há de bom nas religiões dos outros. Você não deve mais promover o catolicismo perante as outras religiões. E dizer, vocês são idólatras, são infiéis, são negadores do Senhor Jesus Cristo, são hereges. Não, agora nós temos que olhar o que é de, vamos dizer assim, verdade, né, neles, e admirar e dizer, olha que bom que você acredita nisso. Né? Como se essas religiões aí não fossem verdadeiros obstáculos para a submissão que o homem deve por obrigação ao Deus verdadeiro e à doutrina verdadeira, ao Evangelho de Jesus Cristo. Elas são obstáculos, devem ser tratadas como obstáculos, como você vai ler no Catecismo de São Pio X. Essas religiões novas, elas são obstáculos. Certo? Isso você vai encontrar aqui, se não me engano, na parte que se fala sobre princípios e noções fundamentais. Que ele vai falar, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Diz assim, quanto a seitas, isso aqui na página 199, quanto a seitas ou divisões que se fizeram da Igreja Católica Apostólica Romana, foram elas suscitadas e promovidas por homens presunçosos, que abandonaram o sentir da Igreja Universal, para irem voluntária e obstinadamente atrás de algum erro próprio ou alheio contra a fé, e são os hereges, ou então homens orgulhosos e ávidos do mundo, e ávidos de mando, que, tendo-se por mais iluminados que a Santa Igreja, lhe arrancam uma parte de seus filhos, dilacerando contra a palavra de Jesus Cristo, a unidade católica, separando-se do Papa e do Episcopado a ele unido. E estes são os cismáticos. Bom, e antes, permita-me ler o que ele diz antes sobre as religiões de uma forma geral, que é o que a nossa Trinidade nega com veemência e faz dela assim, um documento quintessencial dos apóstatas declarados do Vaticano II. Vamos lá. Então, ele diz assim, de fato, foi assim que Deus revelou a religião a Adão e aos primeiros patriarcas, os quais, sucedendo-se uns aos outros e vivendo juntos muitíssimo tempo, a podiam transmitir facilmente uns aos outros, até que Deus nosso Senhor formou para si um povo que aguardasse até a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verbo de Deus encarnado, que não aboliu, senão que cumpriu, perfeito, e aperfeiçoou e confiou a custódia da Igreja por todos os séculos. Tudo isto pode ser demonstrado pela história da religião, a qual, podemos dizer, se confunde com a história da humanidade, donde é coisa manifesta que todas as que se proclamam religiões fora da única verdadeira revelada por Deus, de que falamos, são invenções de homens e desvios da verdade, da qual algumas conservam uma parte misturada, porém, com muitas mentiras e absurdos. E é isso que o catolicismo sempre fez. Ele não disse, vocês são totalmente falsos, mas são obstáculos à verdade, realmente, são desvios da verdade, porque na religião de vocês há muitos absurdos e isso jamais pode ter sido dito por Deus, que não mente, não engana e não pode enganar. Esta é a posição católica perante as religiões. E é isso que a nossa Trindade do Vaticano II, esse tijolinho herético do mal, que o Paulo VI chamou de catecismo do século XX, e de fato o catecismo do modernismo está aqui, certo? Afirma com todas as letras. Então, meu amigo, se você ainda, depois de ouvir tudo isso, você ainda quer ser parte desta verdadeira merda do Vaticano II, você pode ser, mas esteja consciente de que você está apostatando da fé católica, que você não serve a Cristo, mas você serve a homens, a inimigos de Deus, a inventores e desviantes da verdade revelada por Deus, da religião querida e proclamada por Deus mesmo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Saiba, esteja bem consciente disso. E se você quiser ir até o fim
Então vá e leia a Dignitatis Humanae, que é a pior de todas. Pior de todas, porque ali ela diz, não, agora nenhum país pode ser católico. Realmente, nós temos que reconhecer todas as falsas religiões e dar direito de pregar as suas heresias, de levar as pessoas para o inferno, de enganar gente, de se aproveitar delas, dos inocentes, das pessoas mais simples, que não podem se defender contra a língua venenosa desses hereges que falam coisas doces e sedutoras. Não podemos mais condenar os falsos doutores, temos que fazer ecumenismo com eles. Coisa extremamente absurda e repugnante ao catolicismo. É isso que eles ensinam. Como é que o católico pode aceitar uma coisa dessa? Como é que ele pode ter como legítimas autoridades esse tipo de traidor? Não há como, meus amigos. Não tem como. Impossível. É claro que a igreja conciliar na igreja católica é claro que é uma prostituta que formica com os poderes das trevas. Isso não é a fé que nós recebemos dos apóstolos, mas a negação. E aqui trago a última referência que gostaria de apresentar, que é o famoso compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Muito importante. Esse aqui realmente é um grande volume, né? Um compêndio do dogma católico. Infelizmente, nem ele escapou das garras dos modernistas e está infectado e foi profanado pelas mãos sujas do Sr. Schmetzer e do Sr. Peter Hühnemann. Aqui eu tenho a edição de Hühnemann, que segue e continua a de Schmetzer, que o padre Paulo Ricardo adora citar, inclusive a nota de rodapé como se fosse alguma autoridade, a autoridade deste apóstata, certo? Ele tenta usar como autoridade. Mas acontece que esse Denzinger e Hühnemann, embora contenha vários documentos importantíssimos, como aqueles das sessões do Concílio de Trento, que são muito importantes, porque o Vaticano II é uma negação, principalmente de Trento e do Vaticano I. Tá? É muito importante, então aqui também temos a Pastor Eterno, também temos a Dei Filhos do Vaticano I, muito importante. Né? Apesar disso, está infectado com o modernismo. Então você vê na notinha de rodapé o seu Schmetzer condenar a atitude corretíssima dos papas católicos perante os abusos dos judeus, que, embora tenham sempre tido da parte da igreja, tenham sempre recebido da parte das autoridades da igreja um bom tratamento, eles abusaram disso ao extremo. Abusaram. A igreja proibia que eles tivessem servos cristãos, para não corrompê-las com suas falsas doutrinas, as falsas doutrinas do Talmud, que naquela época, na época desses que o Schmetzer condena, já era arquiconhecido, todo mundo sabia que o Talmud continha as blasfêmias contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a Virgem Maria e contra a lei natural. Todos sabiam disso, e por isso dizia, como lei, o Papa como governante dizia, olha, vocês não podem nas nossas terras, nas terras da igreja, nos estados pontifícios, ter servas cristãs, porque senão vocês contaminam elas com suas falsas doutrinas. E vocês não podem ficar por aí falando blasfêmia contra nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não têm esse direito, que é o que o Vaticano II vai negar. Então, nessa atitude legítima, o tal do Schmetzer diz que não coaduna com a posição católica, que é ridículo, é absurdo. E é próprio de um modernista sujo como ele é, e como o padre Paulo Ricardo é também, porque ele aceita essas coisas aí, ele assina embaixo. Então, falsos profetas, são vocês. Vocês são falsos profetas. Escute bem, falsos profetas. E isto aqui, infelizmente, um volume tão bonito, mas com omissões, a parte da Contra Cura que condena a liberdade religiosa, ele joga fora, suprime os 3 parágrafos que haviam nas versões do Denzinger anterior, suprime, omite, covardemente, né? E também os trechos da Libertas pertinentes que nós lemos aqui hoje, né? E que foram explicados pelo Monsieur Lefebvre do liberalismo à apostasia, também aqui são omitidos. E somente é referenciado a parte que, vamos dizer assim, que tirada do seu contexto e recortada, como modernistas adoram fazer, dá talvez para entender a liberdade religiosa, mas que na verdade é o conceito de tolerância religiosa. Que não tem nada a ver com essa coisa podre
da dignitatis humana. Então, esse Denzinger Hühnermann aqui, meu amigo, que é vermelhinho, né, é bonitinho, Bordeaux, né, parece tão tradicional, está cheio de modernismo, infelizmente. Infelizmente. E é isso que eu falei nos vídeos Denzinger dos tolos. E que estou falando novamente aqui, que é importante denunciar, que os seminaristas e teólogos conservadores do concílio, eles acham isso aqui a pedra da ortodoxia. Entende? O tijolinho ortodoxo isso aqui, correto. Mas nada, meu amigo, aí vocês meteram as suas mãos sujas, cheias de modernismo em cima dele e fizeram o que puderam fazer para afastar vocês do catolicismo. Mas eu estou denunciando isso aqui, meu amigo, para trazer você de volta para o catolicismo. Tá? Não seja idiota, essa gente quer enganar você. E eu estou mostrando isso. Como eles fazem isso, estou denunciando o que eles fazem. Está aqui, ó, provado. Abre lá o Denzinger que você vai achar essas omissões. Que não haviam antes, mas que depois do Vaticano II, ou durante o Vaticano II, como é de 1865, foi feito. Compreende? Então, tenha isso em mente, mas você pode ir lá, seja nessa edição, ou de preferência numa edição anterior ao Vaticano II, mas se você não tiver outra opção e quiser uma mais bonitinha, né, moderna, então você pegue esse Denzinger aqui e vá até o que o Concílio de Trento ensina. Vá até o que o Vaticano I ensina, vá até o que a Cantate Domino, de Eugênio IV, ensina sobre a Igreja Católica, vá até a Unam Sanctam de Bonifácio VIII, e ali você encontrará o catolicismo. E aí você estará vacinado contra essa doutrina perversa, essas doutrinas perversas do Vaticano II. O Vaticano II, compêndio do modernismo. Então, você vai se vacinar contra isso, se você for a boas fontes, e aqui nós temos boas fontes, apesar da infecção modernista. Correto? E é interessante, permita-me abrir mais esse parênteses nesse longo vídeo, é interessante você notar que o Concílio de Trento ele diz assim que seja anátema aquele que considerar como legítimas autoridades aqueles que não estão dentro da Igreja Católica, mas ministram os sacramentos e pregam a palavra de Deus. Seja anátema quem disser que são legítimas autoridades. E o que o Vaticano II diz? O que o João Paulo II tanto disse? Esse que eles chamam de santo, mas que não é santo nenhum. Não tem nada de santidade. Porque ele ensina coisas como são manifestações do Espírito Santo, ou seja, extremamente legítimas, não? Manifestações do Espírito Santo, o que há de bom nas outras religiões. Não obstáculos da verdade e não embustes, não mantos de iniquidade, não. Mas são manifestações do Espírito Santo, agora eles são legítimos. Ou então, como Francisco, esse apóstata declarado, muito evidente, é impossível uma pessoa, olha, não enxergar isso mais, gente, já está muito na cara. Com Francisco está muito na cara. Né? Como o Francisco faz? Vai lá e diz assim, vai na igreja anglicana, meu amigo, isso não tem igreja católica por perto. Porque eles são legítimos ministros dos sacramentos. São na cabeça herética dele. Sim, na cabeça desse apóstolo, sim. E se você estiver com ele, meu amigo, você é cúmplice dele. Agora, se você for pelo Concílio de Trento, anátema sit. É isso que nós temos que dizer para todos esses ecumenistas do inferno do Concílio Vaticano II. Anátema sit, Padre Paulo Ricardo. Anátema sit, bispos da CNBB. Anátema sit. Todos vocês, seus apóstolos da mentira, do Vaticano II, cardeais, colégio inteirinho ali cheio de apóstatas declarados, ex-professo, anátema sit, pseudo-papa, que se chama de Francisco, que é Jorge Maggio Bergoglio, anátema sit. Você está fora da igreja. Você ensina uma heresia. Escancaradamente, uma não, várias. Né? Centenas de heresias. E você apostatou da fé católica. Você pecou contra a Santíssima Fé, comunicada por nós, comunicada a nós, pelos apóstolos do Senhor. É muito sério o que vocês fizeram. E vocês não podem ter de qualquer maneira o apoio de almas pias, santas, que desejam ser realmente católicas. De jeito nenhum.
Pessoal, retirem qualquer benefício, retirem qualquer apoio que vocês dão a qualquer pessoa, sacerdote ou não, que esteja vinculado com a Igreja Conciliar. Eles são apóstatas, eles são enganadores, eles são traidores, eles são inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa santa religião. Apoiemos os sacerdotes tradicionais. Esses merecem o nosso apoio. Nós precisamos construir capelas tradicionais, porque eles invadiram as nossas igrejas. Precisamos de muita ajuda, precisamos da sua ajuda. Junte-se a nós e vamos realmente combater o que é a heresia da nossa época, que é esse modernismo maldito, que é o Spurs aqui. Vamos ao combate, vamos à luta. Não deixemos a peteca cair, não vamos deixar que eles deem a última palavra. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela e não prevaleceram. Eu estou dando testemunho, elas não prevaleceram, a corrente não se quebrou. Não. A fé católica continua sendo professada pelos verdadeiros católicos, por aqueles que não abandonaram a santa fé, que não trocaram pelas migalhas vindas dos nossos inimigos. Ela continua sendo proclamada pelos bons sacerdotes. Então ajude-nos no apostolado, ajude os sacerdotes tradicionais, e assim você fará um grande trabalho. E estude todas essas obras que eu mencionei, tenha conhecimento delas, é muito importante. Eu, na medida do possível, vou falar a respeito delas nos próximos vídeos, se Deus quiser, se Deus me permitir, tá? Para explicar, para torná-las mais bem divulgadas, como elas merecem ser. E assim você conseguirá combater o bom combate, guardar a fé nesses tempos tão difíceis. Se você sobreviveu e chegou até aqui, até o fim desse longo vídeo, meu muito obrigado. Fique com Deus, meu amigo, e tenha coragem. Até a próxima. Tchau, tchau.